Nós estamos vivendo, veja, os últimos dias. Porque veja bem, a maioria das profecias, veja, tocante à raça humana, veja, nós já estamos vivenciando. Agora, falsa na esfera natural, quero dizer, da natureza, não é verdade? Nós vimos que, na verdade, aquela profecia que o Senhor Jesus disse: olhai como foi nos dias de Noé. Veja, as mulheres ficavam bonitas, casavam-se e davam-se em casamento. Veja, hoje há muitas poucas pessoas que ainda conservam este temor do casamento, não é verdade? Muitas se juntam ali, separa ali, pega ali, vai lá, vem cá, veja, assim vai. Um contrato de casamento, na verdade, nem casamento não é mais, muitos, na verdade. Então veja, essas escrituras, elas já estão, veja, as mulheres ficavam bonitas, na verdade, hoje não existe mais mulher feia. Na verdade, hoje tem o consórcio de mulher pode ir lá pagar o consórcio e vir fazer, tem pouca, vamos dizer, bunda, né? Já tira, fica com pouco, se tem pouca, já fica com bastante, tem pouco lábio, já sai assim, na verdade. E vice-versa também, né? Homem de sobrancelha rapada, sobrancelhinha feitinha, base na unha, quer dizer, veja, já está aí. Ninguém pode dizer, na verdade, porque veja, o que nós aprendemos? Que a Bíblia, ela não foi escrita para o pecador, ela foi escrita para aquele que, veja, que quer se purificar. Por quê? Porque quando você lê as epístolas, veja, epístola de São Paulo a tal lugar, epístola de São Pedro, e Paulo aos irmãos da igreja de Efésios, e Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, veja, Paulo, os apóstolos escrevem para os irmãos da cidade, ele não escreve para a cidade. Opa, vamos respirar, é verdade? Vocês estão entendendo, irmãos? Veja, o apóstolo Paulo escreve para os irmãos que estão em Corinto. O apóstolo Paulo escreve por irmãos que estão na Galácia, que estão na Capadócia. Veja, para os irmãos, ele não está escrevendo para a cidade. Veja, é para aqueles que amam a palavra de Deus e reconheceram, veja, o Espírito Santo, Deus no homem. Não o homem em Deus, não, Deus no homem, porque quando o homem tenta ir a Deus, o que acontece? Veja, ele vai criar faculdade de teologia, ele vai fazer um monte de bobice. Agora, quando Deus no homem, aí é outra coisa. O homem vai falar somente das coisas de Deus, pronto. Ele não vai criar dogma, ele não vai criar sistema, ele não vai criar costume, ele não, é a palavra. Quando a palavra diz amém, amém, correto? Amém. E deixa quem quiser ir para o inferno, a porta é larga, não é verdade? Para ir para o céu a porta é estreita, para o inferno é fácil, não é verdade? Veja, e muitas pessoas estão se deixando levar pelo quê? Pela religião, porque veja bem, a religião ela quer saber do quanto tu pode prover financeiramente para ela e não espiritualmente. Veja, nós vimos que aqui, nesse capítulo maravilhoso, diz assim, ó: e foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. Veja, sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Veja, os outros, ele quieto. Veja bem,
Jesus, ele nunca disse que ele era o rei dos judeus. Nunca. Jesus nunca disse que ele era o rei dos judeus. Não. Porque nem tudo que é de Israel é israelita. Veja. Hoje, da mesma forma, vamos lá, porque Deus, pois é, da boca para fora, mas o coração está longe. Eles acham que podem andar nus e servir a Deus. Eles acham que podem andar nas baladas, veja, e servir a Deus. Nas arenas de futebol e servir a Deus. A Bíblia diz que não há nenhuma restinga de possibilidade. Por quê? Porque Deus é ciumento. Veja, Deus, Ele é ciumento. Aquele que faz amizade no mundo constituiu-se inimigo de Deus. É eu. Quando eu busco querer fazer a vontade do mundo, veja, eu me constituí, eu disse, é a mesma coisa que dizer assim, ó, Deus, me deixa em paz. Eu quero fazer, veja, eu quero fazer do meu jeito. Veja. Tu pode ser meu salvador, tu pode ser meu curador, tu pode ser o meu abençoador, mas não, Senhor da minha vida sou eu. Se tu quiser sim, bem, se não, veja. É que falta o homem ter coragem para dizer isso a Deus, porque as atitudes deles é o que isso revela. Correto? Então nós vimos que aqui nessa ocasião, veja bem, não, a única coisa que Pilatos perguntou, tu és o rei dos judeus? Jesus disse, tu que disse? Eu nunca falei isso. Por quê? Veja. Não, eu nunca disse isso. Veja. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Jesus não estava dando a mínima. Você acha que Jesus está dando alguma atenção a esses louvores, a essas igrejas trinitarianas, essas igrejas que não tem nada a ver com a doutrina dos apóstolos? Entra aqui e sai aqui, ó. Deus não tem compromisso com elas. Por quê? Porque elas, veja, elas criaram a sua forma de querer adorar a Deus. E Deus só tem uma forma que Ele aceita. É a da forma que Ele quer. Você aceita, tudo bem. Se não, te garanto que o preço vai ser muito caro. Veja. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Jesus nem dava nem bola. Porque não sei o que. Tadinho, né? Algemado. Veja. Mas, aqui nos leva também a uma condição muito maravilhosa, irmãos. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, correto? Amém. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja, um cordeiro para o sacrifício, ele tinha que ser o quê? Primeiro, lavado pelos sacerdotes. Ele tinha que ser lavado. Então Jesus, antes de se apresentar, veja, ele foi batizado, purificado, veja, através do batismo nas águas. Veja. Agora, antes dele ir para o sacrifício, ele tem que ser o quê? Examinado. Você sabe que quando você, por isso tem uma Bíblia, como é que diz? Tem um ditado popular que diz que o cachorro, você só vê realmente o cachorro, não é o cachorro peludo. Você só vê se ele é um cachorro viçoso ou magro depois quando você morde ele, correto? Tem o pelo definha, aí você vê se ele é um cachorro saudável, forte ou ele é um cachorro esquelético. Então, quando lavavam a ovelha ali, viam tudo, veja, se ela tinha osso torto, osso para lá, outro para cá, aí identificava, veja, porque a ovelha não podia ter nenhum defeito. Então, veja, simbolicamente, Jesus ele foi lavado no batismo. E agora ele está sendo examinado, veja,
para depois ele poder ser crucificado. Tanto que o veredito que Pilatos e Herodes dão é que não vejo culpa nele, não vejo defeito nele para ser morto. Vocês estão entendendo? Amém. Veja. E outro, quando eu falei no começo que os dias, as profecias estavam se cumprindo, a maioria delas, as escriturísticas estavam, veja, agora falta uma. A mais crucial de todas é o quê? É o Concílio Mundial de Igreja. Veja, romanos e evangélicos todos debaixo de uma doutrina. Este é o Concílio Mundial de Igreja. Veja, são os romanos, os católicos romanos e os pseudos evangélicos. Veja, que são piores, veja, hoje estão piores, numa condição pior do que aqueles que antigamente eles os condenavam. Não, o católico romano vai para o inferno. O romano católico vai porque a mulher usa brinco, a mulher corta o cabelo, a mulher usa a calça, a mulher... Hoje a igreja evangélica já está perdendo a muitas léguas para isso, para eles. Veja, uma vergonha absoluta, notório. Somente quem não lê a Bíblia é que pode engolir um fato desse e dizer: eu sou um cristão. Nunca foi e está bem longe, quer dizer, não está longe, porque Cristo está perto, e Ele está acessível a todo aquele que lhe buscar. Veja, Jesus Cristo está, veja, ao mesmo tempo, irmão, que Ele está tão perto, Ele está tão distante. Veja, você vê que em São Mateus 27, capítulo 7, versículo 22, mas Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome. Senhor, fizemos, maravilha. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Está vendo? Tão perto, quando receberam o dom, e tão longe com as suas doutrinas. Doutrinas que provêm do quinto dos infernos. Por quê? Porque ela não tem ela não é paralela à doutrina dos apóstolos. Veja, não há duas doutrinas, não há duas igrejas, é uma igreja debaixo de um tutelar, e esse tutelar é Cristo. Amém. Amém? Amém. Então Jesus vem, instrui aqueles homens, né? Homens de muita virtude, homens de muito valor, de muita eloquência e de muita coragem. Não é verdade? Para você hoje ser um cristão, você tem que ter coragem. Por quê? Porque viver neste mundo, irmão, veja, rodeado, veja bem, de tanta banalidade, né? A própria Bíblia diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então você tem que ter muito brio, você tem que ter amor próprio, você tem que ter autoestima. E quando, veja, a tua estima ela é tão elevada que quando você erra, você não tem a menor, veja, de pedir desculpa, de se consertar na condição. Então aqui nós vemos em São Lucas, ele diz que Herodes e Pilatos, eles estavam de brigas. Mas, veja, eles estavam de briga, veja, Pilatos e Herodes. Então essa condição de dar o seu veredito para Jesus, os religou a amizade deles, eles fizeram as pazes. Veja, romanos e evangélicos, debaixo do Concílio Mundial de Igreja, fazendo, veja, agora somos todos irmãos, todos confessamos a Santíssima Trindade, todos estamos ligados, veja, todos estamos, e alei, que glória que, veja, e não sabem que estão condenados ao inferno.
condenados ao inferno, porque a Santíssima Trindade, ela vem da onde? Da profundeza do inferno. Por quê? Porque isso é anti-escriturístico. Isso é antibíblico. Então nós temos aqui, ó, veja, nessa condição, veja, os dois fizeram amizades, veja, numa suposta, veja, nenhum deles viu mal em Jesus. Os romanos não veem isso, os evangélicos não veem isso, mas nenhum se entregam à sua vontade perfeita. Veja, a vontade de Deus, ela é perfeita. Amém. Veja, para os filhos e permissiva para os ímpios. Ah, mas o ímpio prospera tanto. Ah, o evangélico prospera tanto. Veja, e isso nunca foi sinônimo de salvação. Não, ninguém está fazendo apologia à pobreza, a voto de miséria. Não. Muito pelo contrário, porque o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. Tudo, veja. Agora, nós queremos receber isso debaixo da sua vontade perfeita, que é ter esses benefícios sem vituperar a Deus. Veja, nós temos esses benefícios sem vituperar, sem manchar a doutrina de Cristo. Porque quando nós nos arrependemos, quando nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós somos nova. Veja, você é novo, eu sou novo. Veja, quem está em Cristo não peca. Por quê? Porque Cristo, ele não te vê. Por quê? Porque, como eu falei, o cristão, ele não premedita para ir lá e dar calote no vizinho, e dar calote lá. Não. Pode, não é verdade? Mas fique firme em Deus, não te desespera, porque Deus, ele é a tua solução. Amém. Jesus Cristo é a tua entrada e a tua saída. Amém. Não te desespere. Amém. Fique firme em Deus. Veja bem. Louvado seja. Pilatos ficou, todo mundo acusando todo mundo que havia ele morto. Ele simplesmente, ele sabia que ninguém estava, veja. Assim, tanto católico, tanto romano, porque eu quero deixar bem claro, eu sou católico. Eu sou católico pela misericórdia divina, mas sou apostólico, não sou romano. Eu sou católico. Porque essa é a igreja que Deus estabeleceu. Católico quer dizer universal. É a doutrina universal dos apóstolos para todo mundo. Por isso, a carta, a epístola, veja, de Pedro, de Paulo, veja. Católico quer dizer universal. Vamos ver lá? Olha só como é os textos, não é verdade? Aqui, São Pedro já está aqui. Aqui, veja. Segunda epístola universal, quer dizer, segunda epístola católica. Veja, do apóstolo. Universal, católico, apostólico. Nunca romano. Amém. Nunca romano. Por quê? Porque nós viemos da fé dos santos apóstolos, os profetas. Esses são os nossos pais na fé. Amém. De acordo com Malaquias capítulo 4. Veja, que nos últimos dias Deus enviaria o Espírito em virtude de Elias e converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Veja, nós temos todos uma fé em Cristo Jesus. Amém. Então ali, Pilatos, mas como é que pode? Esse homem sabe que quer o couro dele, quer ver ele pendurado numa cruz, e ele não responde nada. Não é? Por quê? Porque Jesus, meus irmãos, ele já tinha suado gotas de sangue, orado por 2 vezes para que se Deus pudesse afastar aquilo dele, mas seja feita a tua. Ele já estava consciente de tudo que ia acontecer. Por quê? Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Amém.
Veja bem. E como as Escrituras, irmãos, ela não pode falhar. Amém. Os profetas do Antigo Testamento, profetizaram que ele seria vendido por 30 moedas, né? Que ele, que pela pisadura dele hoje eu fosse curado, você fosse curado, não é verdade? Veja, então tudo isso, e ele, veja, há 700 e tantos anos antes de Cristo, Isaías já tinha profetizado que ele ia padecer por tudo isso. Veja, e não tinha como sair disso. Por quê? Porque ele disse: para isso eu vim. Veja, para dar a minha vida em resgate a muitos. Veja, para dar a minha vida por resgate a muitos. Amém. Veja, a Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele. Há uma condição para você ser salvo: é crer em Cristo, mas de toda a tua força, de todo o teu entendimento, não da boca para fora. Hoje está na igreja, amanhã está seminula no clube. Hoje está na igreja, daqui a pouco está... Veja. Sabe por que ele faz isso? Porque aquilo ali não é a igreja de Cristo. Aquela ali foi uma organização que o homem criou, inventou e veja como, na verdade, como eles querem conciliar o espírito com a carne. Então é tudo, não, capaz, importa que está no coração. Não, você pode não. Para, o que é isso? Agora você vive debaixo da graça. Que graça? Eles não sabem nem o que falam e o que afirmam. Tão mais perdidos que nem diz aquele ditado, né? Do que segue tiroteio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não dizer que crê, porque se eu digo que crê em Jesus, eu venho por dentro da sua doutrina. Amém. E não tento inventar modas, simplesmente. Não é verdade? Onde estão os intelectuais de plantão que podem provar que os mandamentos foram refutados? Não podem, porque não existe. Que há um batismo em nome do Pai, do Filho, na Bíblia não tem, porque não existe. Amém. Está entendendo? Porque ali foi uma ordem mal interpretada. Veja, eles não foram enviados para isso. Veja, porque se eles fossem enviados por Deus para pregar o Evangelho, eles trariam o mesmo Evangelho dos apóstolos. E ponto final. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo e até a próxima oportunidade. Deus os abençoe em nome de Jesus.